pessoal, já tô com a nossa saia aqui cortada, tá? Vou tirar os alfinetinhos aqui, vou acender aqui pra ficar mais claro. Então eu vou mostrar pra vocês alguns processos da costura da saia. Tô com a partezinha da frente, tá? Então uma coisa que é muito importante a gente marcar. Vou pegar aqui uma canetinha de tecido e vou marcar o meio e o que é lateral da saia, pra eu não esquecer, tá bom? Eu dublei o tecido, que é colocação de entretela de malha, que assim evita que a trama do tecido se esgace muito com o linho. O linho é um tecido que costuma esgaçar bem. Às vezes a gente coloca e quando vai ver no final do dia a peça tá muito larga. Então eu fiz uma dublagem, que daqui a pouco eu vou colocar mais um pouquinho de ferro para ele assentar bem e vou passar o overlock aqui. Então eu tiro a frente primeiro, vou começar montando a frente. Tiro aqui. Vou colocar um alizinho aqui de lateral. Quando vocês forem dublar o tecido e vocês forem cortar, vocês têm que verificar certinho o lado que vocês vão querer a fenda de vocês, tá bom? Então aqui, ó. Agora eu vou passar o overlock aqui no meio, tá? Que é pra eu unir essa partezinha da frente. Ó, gente, o que eu fiz? Passei a overlock aqui no meio da peça, que eu vou unir, tá? Passei o overlock aqui e uni a fenda até onde eu quero que ela fique, né? Aqui deve ter mais ou menos uns 38 centímetros, deixando com a margenzinha de costura de 1 centímetro. Depois eu vou lá no ferro, vou passar isso tudinho aqui, para que ele fique bem bonitinho. Eu já trago mostrando para vocês como que ele vai ficar, tá bom? Deixa eu só ajeitar um pouquinho. Pronto, gente, ó. Passei, deixei aqui bem bonitinho. Deixa eu ver se tá pegando bem. Deixa eu virar um pouquinho a câmera pra cá. Deixei aqui bem bonitinho. O que eu vou fazer? Para esconder essa overlock, eu vou virar aqui overlock pra dentro, tá? E vou vir passando uma costura, fazendo um quadradinho e descendo, tá bom? Então, eu vou fazer essa costura agora, já pra começar a fazer o cós da frente, que eu monto toda a frente e depois monto todas as costas, depois eu uno as laterais. Pessoal, acabamentinho feito, olha como ficou lindo, tá? Se vocês acharem que dá uma enrugadinha, é só passar o ferro e colocar uma madeirinha maciça, uma pedrinha de mármore. Tem que passar o ferro com vapor, tá? Que aí tira todo o franzidinho, qualquer defeitinho que der na sua peça. Agora nós vamos pro cós da frente, mas temos o passante. O passante eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Ferrinho ligado. Passantezinho. Cada um desses daqui eu vou cortar 2 vezes. Avesso pra dentro, tá, gente? Dobro ao meio. Vou passar aqui. Lembrando que como é um tecido de algodão, é bom a gente passar com vapor. Vou passar aqui também no outro. Aí agora eu vou virar ele meio a meio aqui, ó. Vou virar aqui também o outro lado. Veja se eles estão iguais, tá? Tem que ficar larguinho mesmo, o modelo é um passante bem larguinho. Deixo ele bem bonitinho, vincadinho. Certinho, encaixando aqui, ó. Porque nós vamos passar uma costura nesse ponto e nesse ponto, que é pra colocar lá na peça, tá bom? Do outro lado, a mesma coisa. E depois eu mostro pra vocês como que a costura fica pronta. Passei. Passei aqui. Ajeito. O segredo é ligar o vapor do ferro, tá? Quando vocês estiverem utilizando tecidos que tenham fibras naturais. Algodão, caiano.
Ui, caiu aqui. Não reparem a minha bagunça. Mas eu vou passar agora a costurinha aqui só pra mostrar pra vocês como que ele vai ficar. Costurar aqui os dois. Bem na pontinha, tá? E aí, ele vai ficar assim. Que aqui nós vamos tirar 2 passantezinhos, vamos cortar ao meio, tá bom? Passantezinhos feitos, nós temos que entretelar um cós da frente, tá? Então, eu vou tirar aqui os alfinetinhos. A parte que ficar entretelada vai ficar pra dentro. E aqui eu não posso usar uma entretela de malha, eu tenho que usar uma entretela com mais estrutura. Então, eu usei uma entretela de tecido de gramatura média, tá? Aí, vou pegar aqui um par. Aquela parte que tem brilhinho da entretela fica pro avesso do tecido, tá bom? E aí, eu vou lá no ferro entretelar. E eu gosto de entretelar... se vocês forem usar de TNT, coloca um tecido de algodão em cima, senão pode o ferro queimar, tá bom? Como aqui é de coisa, eu só vou fazer como se fosse uma prensa. E já volto. Tecidinho perfeitamente entretelado. Depois eu vou recortar esse excesso aqui de entretela que ficou pra fora, tá? Mas ele tem que ficar assim, bem coladinho. E aí eu vou colocar direito com direito os avessinhos pra fora e vou alfinetar essa parte superior aqui da minha peça. Mas antes eu vou ver aonde tá lá na imagem, para eu já colocar também aqui o passante. Pessoal, então nós vamos aqui alfinetar a parte superior, tá? Do cós da frente. E vamos alfinetar ela. Sempre casando os tecidinhos aqui, bem bonitinho, tá? E essa parte nós vamos costurar com 1 centímetro, depois de tirarmos o excesso, tá bom? Cortei aqui no meio, tá, gente? O meu passante. O cós, a partezinha que vai ficar pra dentro, que é a partezinha que tá com entretela. Eu fiz um pesponto aqui, jogando todo o excesso de tecido pra cá, tá? E a partezinha que eu vou costurar, principal, vai ser essa aqui no momento. Então, vou ver onde que eu vou colocar o meu passante. Vou ver aqui quantos centímetros tem da lateral. Vou colocar um pouquinho antes da lateral aqui. Vou medir aqui com a fitinha métrica. 10 centímetros da lateral, tá? Vou posicionar um aqui e marco também 10 centímetros aqui desse outro lado. Cadê a caneta? Posicionar o outro aqui. Depois que eu posicionei, vou alfinetar o cós, a partezinha que não tem entretela, uma ponta, outra pontinha e o meio. E depois eu saio alfinetando tudo, tá bom? Ó, bonitinho, tudo alfinetado. Agora eu vou lá na máquina e vou costurar com 1 centímetro, tá bom? Costurinha já feita. Vou tirar aqui os alfinetinhos. Gente, meu tempo é bem limitado, então por isso que demorei bastante, tá? A partezinha da frente da saia já tá quase toda pronta, tá? Agora o que que eu vou fazer? Vou passar overlock aqui
e nas laterais, tá bom? Jogando essa partezinha aqui toda pra cima. Ai, meu Deus, gente, tá ficando tão lindo. Olha, overlock. Só não passei overlock na bainha, tá? Que é a última parte que nós vamos passar. Mas já passei aqui no cós. Já montei a frente dela praticamente toda, tá certinha. Agora a gente vai pras costas. Tô aqui com a partezinha das costas, tá? Eu só vou anotar o que é lateral, pra eu não me perder depois e colocar errado. Então, quem tá começando, gente, coloca todas as informações na sua pecinha, né? Essas canetas fantasminhas são maravilhosas. Então, a gente vai colocar aqui L de lateral, ó. Porque sai com ferro, então não suja o tecido nem nada. Aí eu tiro os alfinetinhos daqui. Reservo o meu molde, reservo também essa partezinha. Vou pegar o meu cós, deixa eu ver, cortei. Eu vou ter 4 pedacinhos aqui, que são 2 para um lado e 2 para o outro, e uma entretela de cada lado. Tiro aqui, ó, marco Lzinho de lateral para eu não me perder. Um Lzinho em cada pá. Aí eu pego um pá e vou lá entretelar, tá? Quando eu for entretelar, eu abro aqui pra já não ter erro e já encaixo no lugarzinho certo que eles têm que ficar. Cada lateral com cada Lzinho com Lzinho. E quando eu for passar, isso vai sumir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou já levar a canetinha, terminei de passar, marco o Lzinho pra eu não me perder, tá bom? Vou lá entretelar e já trago pra vocês entretelado. Vou refilar aqui esse excesso de entretela que ficou, tá? Lembrando que para esse conjunto, né, eu gastei 2 metros de linho misto, tá? Eu optei por esse tom cru, que eu acho lindo. Mas o tecido da inspiração lá é um tecido de alfaiataria, com caimento bem diferente. Vou colocar lateral com lateral, direito com direito. Vou alfinetar aqui, gente, essa partezinha superior, essa partezinha menorzinha, tá? E vou lá na máquina costurar com 1 centímetro. Então, eu pego aqui, ajeito, começo alfinetando ponta com ponta do cós das costas. E depois eu saio alfinetando tudo pra eu costurar, lá com 1 centímetro. E também vou fazer aquele pesponto do lado que vai ficar entretela. Então, é sempre bom eu montar a peça aqui certinha, pra eu não colocar os dois lados direitos ou os dois lados avessos da entretela. Entretelado, tá bom? Então, por isso que é importante todas as informaçõezinhas vocês colocarem no tecido antes de costurar, tá bom? Tanto as informações do molde como do tecido. Então, aqui, ó, vou costurar aqui essa parte superior com 1 centímetro. Prontinho, gente. Costurado e pespontado do ladinho que tem a entretela, ó. Uma costurinha de pesponto que é pra dar peso, pra não ficar aparecendo a costura do lado direito, tá bom? Agora nós vamos unir na parte de trás da saia, mas antes vamos ter que colocar o nosso passante. Então, eu dobro ao meio e corto aqui a metade, tá bom? Nas costas, gente, vou seguir o mesmo raciocínio que eu usei lá na frente. Vou marcar 10 centímetros da lateral pro meio, tá? Que é pra posicionar o passantezinho. Então, aqui, ó, marco 10 centímetros. Vou marcar isso dos dois lados, 10 centímetros, da lateral pro meio. E aí, vou alfinetar aqui, ó. Vou abrir ele como ele vai ser costurado, reservo aqui essa partezinha. Alfineto aqui, ó.
E agora vou colocar o meu cós lateral com lateral, que é o meu Lzinho, por isso que eu tento não perder, ó, lateral com lateral, tá? E aí eu jogo um por cima do outro e alfineto uma ponta e a outra e depois eu venho acertando. Tudo alfinetadinho aqui, vou passar agora uma costura, tá, gente? 1 centímetro de margem. Pessoal, tudo prontinho, tá costurado aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou passar o overlock aqui em cima, na lateral, no meiozinho da saia e na lateral, tá bom? Lembrando que isso aqui tem que ficar pra cima, que é aquele acabamento do cós, tá? Isso aqui tem que ser passado o overlock nessa direção. Olha, gente, overlock lindamente passada. Aí agora a gente vai unir as laterais, tá? Vou pegar aqui a frente. Abro a frente, tá? E coloco lateral com lateral, casando sempre as costurinhas e depois as pontas, tá bom? E aí nós vamos costurar a lateral com 1 centímetro. Pego aqui, ó, encaixo bem certinho. E aqui vamos costurar. Por isso que as margens devem ser respeitadas, tá, gente? Porque quando você respeita a margenzinha de costura, tudo bate certinho. Não tem que dar erro. E aí, vocês vão alfinetar a lateralzinha, acertando sempre os tecidinhos. Então, não economizem no alfinete, tá? Porque isso daqui também garante a precisão da peça, ficar bonito. Lembrando que o cropped dele eu também vou costurar, porque eu não vejo a hora de ter meu conjuntinho e sair aí desfilando pela cidade, que o conjunto ficou muito lindo, né? Aqui, ó. Alfinetei uma lateral, vou fazer a mesma coisa do outro lado e vou costurar com 1 centímetro. Bora terminar nossa saia, gente. Agora, depois que nós já unimos as laterais, né? Vamos colocar o zíper aqui no meio. Lembrando que após costurar o zíper, eu usei um zíper invisível, que eu acho mais bonito, tá? Depois eu vou... Lembrando que tem que casar essas costurinhas aqui do cós. O cós tá com entretela. Eu dublei o tecido para não ficar transparente. Esse excessinho aqui de zíper nós vamos tirar, tá? E agora a gente só vai fazer mesmo, nós só iremos fazer o acabamento. Que é o acabamento do cós, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. E prender o coisa e fazer a bainha, que vai ser uma bainha bem fininha mesmo. Vou fazer uma falsa bainha lenço, que é virar 2 vezes a overlock. Acho que a iluminação vai ficar boa. Vou mostrar aqui, costurando pra vocês, tá? Eu vou pegar... Já tá aqui todo bonitinho, costurado, o zíper. E eu preciso fazer o acabamento do cós. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o zíper pra fora, pra lateral, encostando bem certinho aqui na costurinha que eu fiz. E vou virar essa parte toda pra frente. Como eu quero fazer um acabamento pra ele ficar bem bonitinho, o que eu vou fazer? No final aqui, eu vou dobrar, tá? Um pouquinho abaixo da costura que eu fiz. Acho que deu pra ver aí. Então, vou alfinetar essa partezinha. Início e final aqui. E farei isso do outro lado, a mesma coisa, tá? Aqui, jogo o excessinho pra fora. Dobro na costurinha que eu fiz, naquele pesponto. Vou alfinetar. Acerto aqui, ó, e dobro um pouquinho, deixando um pouquinho abaixo da costura do cós aqui que eu fiz. Eu não ensinei o processo todo, porque quem me acompanha, quem é meu aluno e tal, já sabe costurar. Então, não preciso ensinar esse processo, tá bom? Agora, eu vou trocar o pezinho, vou colocar o pezinho de zíper, tá? Que ele me ajuda a chegar mais perto. Eu tô usando aqui a máquina industrial, mas quem tiver doméstica vai usar o pezinho do zíper e vai bater a costura o mais próximo possível de onde tá o zíper, na parte interna, na parte que vai ficar pra fora, tá bom?
Tiro aqui os alfinetinhos pra não danificar. Retrocesso no início e no final, tá? Quando nós desvirarmos ele tem que ficar assim, ó, gente. Esse acabamentinho aqui bem fino, bem bonito, ó. Depois nós vamos dobrar ele todinho aqui pra fazermos o acabamento na parte interna da peça. Vou fazer aqui o outro lado logo. Desviro aqui, depois eu vou cortar o excesso, tá? Mas antes de cortar o excesso, eu tenho que ter certeza que eles estão na mesma altura, que tá tudo direitinho. Ó, certinho. Bonitinho aqui, ó. Fechou bonitinho no local. E agora, eu vou dobrar essa partezinha interna aqui um pouquinho abaixo da costura e vou alfinetar ela pelo ladinho direito, que é pra eu finalizar o cós. Eu vou bater uma costura dentro da costura pra ficar uma costurinha invisível, tá bom? Isso daqui eu vou fazer e já vou vir mostrando como que depois eu faço essa partezinha aqui, que é a partezinha pra gente passar o cordãozinho. Agora, gente, já tá aqui o cós preso, tá? Bonitinho, o cós já tá preso. Fiz uma costurinha dentro da costura. Agora, nós vamos prender esse passante. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui, ó. Deixa eu ver aqui o melhor ângulo. Vou jogar ele aqui pra cima, retinho. Vi aonde ele tá batendo? Viro aqui, ó, todo. E vou alfinetar dessa maneira, tá bom? Que eu vou passar uma costurinha bem aqui em cima. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Acerto. Viro aqui, ó. E já vou alfinetar. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui. Depois, eu vou medir o meio, vou passar uma costurinha aqui também no meio pra segurar, tá bom? Que ele tem 2 passantezinhos conforme lá na imagem. Aqui é a mesma coisa. Não repuxo, acerto, veja onde ele tá batendo e dobro. Aqui do outro lado também, acerto. Veja onde ele tá batendo e dobro. Vou passar a costurinha e depois eu trago pronto aqui pra vocês verem como ele ficou. Costurado, tá, gente? Agora eu vou cortar esse excesso. Viro aqui, ó. Corto esses excessinhos. E agora, eu vou passar uma costurinha aqui no meio. Tá na dúvida onde é o meio, dobra assim, ó. Localiza o meio. E aí, depois a gente alfineta aqui. No meio do cós. Todos eles têm que seguir a mesma direção, tá bom? Meio a meiozinho do cós. Na outra partezinha também a mesma coisa. Aí, vamos passar uma costurinha aqui, outra costurinha aqui. E aí, eu vou fazer logo, já vou aproveitar e fazer a bainha, aquela falsa bainha lenço, tá? Que é dobro overlock, mais overlock, pra ficar uma bainha bem fininha, bem delicada. Acabei de finalizar a saia aqui, gente. Olha como ela ficou linda. Maravilhosa. Eu tô apaixonada. Não vejo a hora de usar. Não sei nem se eu vou esperar terminar o cropped para usá-la.
Ó, passei o cordãozinho do jeitinho que tava lá. Se tiverem dúvida como passa esse cordão, depois eu posso mostrar pra vocês. Coloquei uma ponteirinha de madeira, que eu acho que tem tudo a ver com esse linho cru. Atrás ela ficou assim, ó. Lindíssima, estou apaixonada e era o resultado que eu imaginava. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí.